você vai ouvir o programa Destaque PB, a sua revista eletrônica. Linaldo Guedes. Em Cajazeiras, 14 horas. Hoje, sábado, 22 de fevereiro de 2025. Está começando pela Rádio Alto Piranhas o programa Destaque PB. Confira o que foi destaque durante a semana em Cajazeiras, Paraíba, Brasil e mundo. Procurador-Geral da República aponta crimes e descreve plano golpista de Bolsonaro. Trama golpista de Bolsonaro começou após soltura de Lula da prisão, segundo o procurador. Governador João Azevedo se pronuncia sobre denúncia contra Bolsonaro e diz: não foi surpresa. Processo de Bolsonaro no STF pode levar de 7 meses a 1 ano e meio para ser concluído e até 2 anos para trânsito em julgado. Campanha Meu Corpo Não É Sua Folia combate importunação sexual nos festejos carnavalescos. Em Cajazeiras, Prefeitura realiza a primeira plenária do Orçamento Popular e bairros definem prioridades para 2026. Engenharia lidera a lista de profissões com maiores salários iniciais no Brasil. Relatório divulgado pelo TCU aponta que o Brasil avançou, mas ainda há desigualdade entre homens e mulheres. Deputados elegem Camila Toscano como presidente da Comissão de Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa. Governo regulamenta a lei que restringe o uso de celular na escola. Ministério Público reconsidera a decisão e concorda que a Prefeitura de Cajazeiras mantém isenção de IPTU para pessoas viúvas. Saúde realiza dia D de vacinação e multivacinação com foco na prevenção de febre amarela e da dengue. Proposta quer aumentar o poder dos líderes partidários nas comissões da Câmara dos Deputados. 8º Festival de Música da Paraíba irá homenagear Cassiano e Glorinha Gadelha. Pé de meia será depositado na conta de alunos a partir da próxima terça-feira. Câmara define pena para a criação de imagens falsas de nudez com inteligência artificial. Livro de angolano radicado em Cajazeiras sobre a educação dos filhos sai da gráfica. Em entrevista, daqui a pouquinho, Júnior Terra fala sobre as expectativas para desfile do bloco Cafuçu. Também entrevista, Neidinha Alves, Sofia Dionísio e Elza Gomes contam detalhes do desfile de Amélia Nunca Mais. O programa Destaque PB tem produção e apresentação de Lenilson Oliveira e Linaldo Guedes, com participação de Suênia Souza. A operação de áudio é de Keliano Lucas. A direção de programação é de Francisco Dias. A direção geral é do professor José Antônio de Albuquerque. O Destaque PB está no ar. Linaldo Guedes. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Lenilson, meu parceiro aqui. Boa tarde, Júnior Terra, que já se encontra aqui nos estúdios. E daqui a pouco a gente conversa com o Júnior Terra sobre o Bloco Cafuçu. Hoje o programa, Lenilson, vai se voltar totalmente para o carnaval. A gente está com o Júnior Terra já aqui nos estúdios. Daqui a pouco o pessoal do Amélia Nunca Mais também vai estar aqui conosco, falando sobre o bloco. Mas vamos começar a dar o nosso destaque da semana. Boa tarde, Lenilson. Qual é o seu destaque? Boa tarde, Linaldo. Mais uma vez. Boa tarde, Keliano, ali na técnica, o Júnior, que já está aqui na nossa bancada. As meninas do Amélia, que já estão ali na antessala. Aos ouvintes da Rádio Alto Piranhas, muito obrigado pela audiência do nosso Destaque PB. E o nosso destaque
que eu escolhi para essa semana, para esse sábado, foi a realização do orçamento popular, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Orçamento Popular. Eu acho que é um instrumento muito importante para a gestão pública, né, que tem como prioridade ou como finalidade ouvir a base, que é a população. População dos bairros mais carentes, dos bairros mais afastados e até do centro, da zona rural, que vão definir o que eles querem como prioridade, através dos seus conselhos de bairro, das suas associações, das suas lideranças. E a gente já teve a primeira, que foi na Zona Norte, englobando ali os bairros Mutirão, Pio Décimo, Cristal 1 e 2, Pôr do Sol, Zé Neco, o pessoal do residencial, né, os prédios lá da Zona Norte, e apontaram como prioridade saúde, as três principais prioridades: saúde, que acho que é o básico para qualquer comunidade, mobilidade e causa animal. O que me surpreendeu foi a questão aqui da causa animal, que é importantíssima, né? Inclusive Rivelino, que está à frente da secretaria, é um ativista da causa animal, né? Inclusive hoje tem o desfile do Cão Folia, do Cão Folia, isso. Era hoje. Então, parabéns a Rivelino, nosso amigo Rivelino, que já esteve aqui no nosso programa, pela sua luta pela causa animal. E eu destacaria como acontecimento da semana em nível municipal, exatamente essa primeira plenária, que viriam outras a cada, está setorizado. Então essa primeira plenária aconteceu com saúde sendo apontado como prioridade número 1 para a comunidade. Pois é, Lenilson, o orçamento participativo é um dos instrumentos mais importantes da gestão pública. É uma coisa antiga, já foi implantado no final dos anos 80, lá em Porto Alegre, a primeira vez, pelo o prefeito da época, o Seu Colares, que era do PDT, e depois a coisa se espalhou e a prefeita Corrinha, em boa hora, implantou aqui em Cajazeiras também, porque é uma forma de fazer com que a população participe. Mas meu destaque hoje, Lenilson, eu vou para um destaque nacional, que é o processo contra Jair Messias Bolsonaro. Enfim, a Procuradoria-Geral da República decidiu, dar o seu parecer e encaminhou ao STF, que agora tem todo o processo. A gente sabe que é um processo longo, né? A justiça no Brasil tem recursos, tem aquelas idas e vindas, e o processo em si, ele pode durar só no STF, ele pode durar de 7 meses a 1 ano e meio, mas ainda tem o trânsito em julgado, então a coisa pode chegar a 2 anos ainda nesse processo todo. Mas aí é uma questão para a justiça decidir. Analisando o mérito da coisa, Bolsonaro ele está pagando pelo que ele fez, né? Ele era presidente da República, perdeu uma eleição, não se conformou com a derrota, quis a todo custo se manter no poder, deixou rastros demais, né? Deixou muito rastros, e aí está sendo, possivelmente vai ser penalizado por isso. Ele já está inelegível e pode até terminar sendo preso, dependendo das provas que forem levantadas durante todo esse processo de investigação. Quer dizer, talvez fosse mais fácil para Bolsonaro ter aceitado a derrota, como aconteceu com o Trump. Perdeu e agora não votou lá nos Estados Unidos. Ele podia, de repente, né, votar aí pelo voto popular, pela democracia, que é o que faz a política ser mais justa, né? A democracia, eu posso não concordar com a votação de Bolsonaro, mas se é votação, é a democracia, né? Você tem que respeitar. E ele não quis, ele quis passar por cima, quis implantar uma nova ditadura no Brasil, e o resultado está aí, né? Ele já está inelegível, tem muito processo contra ele, o caso das joias também, que não está nesse processo da Procuradoria-Geral da República, não está o caso das joias, né?
Então tem o caso das joias, tem outros, o caso das vacinas, que também não está nesse processo, que esse da PGR A classificação a PGR só tá julgando a questão do 8 de janeiro e da tentativa de golpe. Então ainda tem a questão da vacina, tem a questão das joias. Ele já está inelegível pelo TSE, então a situação dele não é fácil. Pode demorar, porque a justiça cabe recurso, é assim que funciona numa democracia, mas a tendência é que ele seja realmente punido. Muito bem, são 14 horas e mais 11 minutos. Meu caro Quiliano, vamos agora às notícias da Ribaçã com Suênia Souza. Fique agora com o boletim da Ribaçã Editora. Suênia Souza. Boletim Ribaçã. Saiu da gráfica o livro Pais Modernos e a Criação dos Filhos, de Aires de Castro Miúdo. A obra é o registro de alguns passos que os pais devem tomar para a formação do novo homem, no caso, os filhos. Aqui são apresentados alguns pontos fortes que, segundo o autor, muitos pais não têm levado a cabo nos seus relacionamentos interpessoais e principalmente com os membros da sua família. Aires de Castro Miúdo é angolano, mas está radicado em Cajazeiras. E o livro vencedor do concurso Arribaçã de 2025, Fraturas Expostas, Fissura, de Egberto Vital, foi indicado para leitura em programa de monitoria da disciplina Teoria da Poesia, no curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba. E já está em fase de edição o livro O Segredo de Saíra, de Remison Aniceto. A narrativa conta com a história de Saíra, um menino indígena guarani, pequenino e magro para uma criança de 10 anos, nascido em uma comunidade guarani do Mato Grosso do Sul. Você vai se emocionar com essa história, que tem capa e ilustrações de Douglas Reinaldo. Faça também seu livro com a Ribaçã e venha voar conosco. Linaldo Guedes. Ok, estamos de volta aí depois do boletim da Ribaçã. Vamos começar agora a entrevista com o queridíssimo Júnior Terra, músico, ativista cultural. Já foi de tudo em Cajazeiras e continua sendo de tudo. Mas antes vamos ouvir um pouquinho um trechinho aí do bloco do Cafuçu, do hino do Cafuçu. Cafuçu do sertão, pra gente sentir emoção. A vida é passageira, deixe desse orgulho besta. Venha se misturar a turma da farofa, de calça boca de sino e de camisa volta o mundo eu vou. Ela de saia godê, de califão e blusa de flosô. Aí bandourado no rosto e de capanga com um gravador. Na segunda-feira eu vou botar pra chacoalhar ao som da Santa Cecília. 2h14, encontro dos ponteiros, como diriam alguns amigos nossos da comunicação. Aqui com o Júnior Terra, coordenador e idealizador do Bloco dos Cafuçus, um dos mais tradicionais do Carnaval de Cajazeiras e um dos que mais arrasta foliões, esses devidamente caracterizados, como o próprio nome diz, Cafuçu. Começando pelo começo, Júnior, como é que surgiu a ideia do Cafuçu em Cajazeiras? Que a gente sabe que não é original, é aqui de Cajazeiras, né? Já existe em outros locais. Como é que você teve a ideia de trazer para cá e quantos anos já tem essa luta cafuceira? Meu boa tarde, né? Meu boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Alto Piranha.
nesse programa da tarde, dos sábados, né? Que tem à frente você e nosso amigo Lenilson, tá certo? De bastante competência para assumir essas poltronas aqui da comunicação, certo? E que eu tenho certeza que muita gente está nos escutando e acompanhando pela rede social, né? Uhum. Rede mundial, Está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, né? pelo Facebook, né? Então, meu boa tarde e dizer que as coisas vão acontecendo, né? A gente que milita na cultura e a gente, vez por outra, faz uma manifestação X, outra já corre para o campo do teatro, depois está na música, depois está nas artes plásticas. E desde muito cedo eu venho fazendo esse trabalho de fomentar a cultura local. Ainda muito novo ainda, eu já produzia discussões de Modesto, de grandes artistas aqui de Cajazeiras, e de Marcos P, e de outros artistas. De lá para cá, passei pelo teatro. Marcos P está no Piauí, né? No Piauí, uma gestão bem ampla, eu acho que foram Foi do teatro, foi duas secretário de gestões, Cultura duas também. gestões, né? Fui conselheiro de Cultura por duas gestões também, entre Cássio e Maranhão, e quando derrubaram Cássio, eu ainda fiquei no Conselho de Cultura e fiquei no teatro. Enfim, já é de longas datas esse trabalho que a gente realiza. E o Cafuçu surgiu bem antes com o Jegue Elétrico. Que era o Jegue Elétrico? Era uma carroça Me lembro. com um burro, né? Com serviço de som regado a bateria de caminhão. Então o Jegue Elétrico tinha Mas era um que seu anunciava- condutor com capacete. Ô, tinha- Júnior, era um eu me lembro que tinha um Jegue Elétrico aqui em Cagazeira, antigamente, que fazia propaganda me lembro da Leia, vários comerciantes. Não era? Então Que a gente isso, tinha o eu me Jegue lembro, Elétrico. eu me lembro desse O Jegue. Jegue Elétrico, ele era quem puxava o bloco Jegue Elétrico. Já no ano seguinte, né? Que ano? 2007. Depois, no 2008, saiu o primeiro ano do bloco Cafuçu do Sertão, né? Que é Cafuçu CZ, mais precisamente, nossa cidade, Cajazeiras. E aí foi um movimento que reuniu profissionais liberais, pessoas da imprensa, artistas, produtores culturais, professores universitários. E veio, eu lembro que veio a turma que fundou o Cafuçu em João Pessoa, que foi Buda, Marcelina, Nanego, e veio uma galera de circo, foi muito bacana. E a gente saiu em torno assim de 50 pessoas a 60 pessoas, puxado por uma Kombi, né? Tem um serviço de som, essas Kombis comuns que faziam propaganda naquela época. E o bloco saiu às ruas, com a orquestra tocando no chão, e foi uma coisa muito, muito legal, porque no ano seguinte se repetiu novamente. Já não era mais 50, Já era 100, 150. Foi E o duplicando. bloco foi só crescendo. E o engraçado que disso tudo, o Cafuçu, já com a ideia de sair, né, em arrastão, de padronizar essa coisa do bloco não ficar só ali na concentração, mas sair pelas ruas, animando as ruas de Cajazeiras, ele acende a chama, ele não resgata. Que em cultura a gente não resgata nada. A gente apenas acende a chama. Reacende, no caso. Reacende, né? Vai lá e diz, não, isso aqui não pode Toca ficar, fogo. Não pode morrer, ficar não pode apagado, morrer, não. é Tem que verdade. tocar fogo nesse negócio. E a gente toca fogo nessa ideia. Uma das... Sim. E aí surge de volta o Bloco das Virgens, que estava lá adormecido. O Bloco das Virgens acorda, já com a coordenação de Jucinério. O bloco começa a crescer, já nasce com um tom forte, né, com uma concentração lotada. Daí surge também uma nova roupagem, um novo modelo que segue os mesmos padrões do Cafuçu e do Bloco das Virgens, que é o Bloco do Índio, que o índio saía somente com familiares, e o Bloco do Índio já começa a se reunir e a abrir as portas
para que outros foliões, outras pessoas, amigos, parentes e pessoas das ruas adjacentes, ali da Palmeira, ali pertinho, ali na Praça das Palmeiras, 21 de abril, aquele circuito, aquele entorno todo ali. E aí o bloco também já vem com esse diferencial. O Cafuçu foi, digamos assim, um ponto de partida Exatamente. para todos esses blocos que hoje desfilam aqui em Cajazeiras. O Cafuçu foi uma espécie de prepulsor, né? De acendedor, acendeu o fogo da galera. É porque antes existiam muitos blocos. Eu fiz uma matéria, quando eu tinha a revista, eu fiz uma matéria sobre os blocos. Eu acho que eu elenquei uns mais de 30 blocos. Esses blocos que o povo vai só para tomar cachaça mesmo, eram birita não sei o quê. Era mais dos amigos mesmo. Não, eram blocos que você comprava um abadá. Isso. E aí você tinha pagava um valor X, tal. mas você tinha um direito de consumação, porque parte daquilo que você pagava já estava incluso a cerveja, o drink, entendeu? Então eram blocos de sede. Isso. Blocos de sede, não eram blocos de rua, na verdade. Eles se concentravam ali na Praça dos Blocos, outros nos bairros, em algum espaço que se locava. Não era aquele carnaval espontâneo que leva as pessoas para a rua, que tira todo mundo das casas. Vem para cá, vem brincar com a gente. Que é o que o Cafuçu faz, que é uma característica bem marcante do Cafuçu, que é você bota, como você diz na letra que é sua, da música do bloco, bota a camisa, volta ao mundo e vem pro bloco. E vem pro bloco, porque assim, é um trabalho relacionado a uma manifestação popular, e quando a gente fala nisso, quando a gente bate o martelo sobre isso, a gente tem na essência a valorização da prata de casa, que ninguém até então acreditava, que se lotava uma rua, 2 ruas, uma avenida grande como a Presidente João Pessoa, com a prata de casa, com a orquestra de casa, com o Cigano do Arrocha, com o Tiquinho Pancadão, ou seja, com os músicos nossos. Ninguém acreditava nisso. Não se imaginava isso em Cajazeiras. E nem se imaginava que o frevo era a música que realmente tem a ver com a festa de Momo. O principal hits do carnaval é o frevo. Então, o frevo vinha sofrendo um preconceito enorme naquela época, eu lembro disso, porque eles diziam que o frevo era música de pessoas idosas, um pensamento totalmente equivocado, porque mas se você parar para pensar, e quem é que tem capacidade de dançar frevo? Tem que ter canela, meu filho, para dançar Não, porque frevo. o frevo é um ritmo extremamente frenético. Não, tem que ter canela, boa. Olha a equipe eu acrescentaria outra pergunta, Júnior. Quem é que consegue ficar parado ouvindo um frevo? Ouvindo um frevo. Toca a vossourinha para ver se alguém fica parado 30 segundos. Então eu acho que eu fui um dos primeiros compositores aqui em Cajazeiras, assim, da geração dos anos 80 até chegar aqui, porque antes a gente tinha Zé Hildo Trajano, quando compôs Tô com você, Lourinha, eu vou brincar no carnaval. Maruage. Né? Maruage. Nós tivemos outros compositores, outras marchinhas daquela época, né? A própria Orquestra Tabajara de Cajazeiras tinha marchinhas, né? E de lá para cá, a gente não teve mais outros compositores. Então eu fui o primeiro a começar a compor. Eu, desde novinho gostava muito de frevo. Eu lembro que eu ia os bailes de carnavais e eu ficava boa parte do baile olhando a orquestra, no pé da orquestra, porque eu tinha uma paixão de quem tocava a caixa de frevo. Então eu por muitas vezes fiquei no pé de Neném Labirinto, quando estava na Chaveirão de Ouro, no Tênis Clube, olhando a Orquestra Arco Verde. Eu lembro que tinha um moreno forte. E ele era uma caixa de frevo assim, incrível. Uma coisa fora do normal, sabe? Uns breaks, o cara era um ritmista assim, fora do comum. Então, desde novinho, eu sempre assimilava essa batida do frevo na minha cabeça, né? E fui um dos primeiros, depois dessa geração que outrora, das orquestras antigas de Cajazeiras, a compor frevo aqui na cidade. Quando eu comecei a compor frevo, começou a surgir os compositores. É isso, né? que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Há hoje em Cajazeiras
Uma turma grande a cada ano de Isso. frevos e marchinhas de carnaval, né? Você, inclusive concursos, né? J. Festivais. França, Tatico, tem uma turma grande aí compondo. Tem Bodinho, o mototaxista lá e compondo coisa boa. Marchinhas populares. E o melhor, são composições que valorizam as coisas da terra. Então daqui a 50, 100 anos que forem pegar essas músicas... J. França fez agora, para esse ano, uma música que citou aí 27 eu acho que lá no personalidades. Céu tá uma festa danada, porque J. França trouxe 27 personalidades que você... assim, que foi de jeito que e ele disse que faltou gente, não ia ficar 3 quilômetros de música. Lá teve uma festa como se fosse no 1º de maio. Mas, Júnior, nosso tempo é curto. Uma das características também do Cafuçu é homenagear foliões ou figuras folclóricas da cidade. Queria que você também, para a gente, essa última parte da entrevista, falasse um pouquinho sobre essas homenagens, sobre a homenagem desse ano e o seu convite. Aliás, eu acrescentaria você falar como é que vai ser o desfile hoje, esse ano, itinerário. É na segunda-feira de carnaval, a partir de que hora a concentração, vai até onde... Jota aqui, semana passada, estava em dúvida se vocês iam subir lá para Engenheiro Carlos Pires e Sá. Enfim, conta tudo, como é que vai ser o desfile desse ano, quais são as atrações, quem vai cantar, enfim. Veja só, quando a gente fala de homenagear, Cafuçu lá de João Pessoa não tem isso não, né? E assim, a gente tem que ser autêntico, tem que fazer coisas diferentes aqui que não precisam ser iguais a do Cafuçu de lá. Cada cidade com senão não seria Cajazeira. Cada cidade com as suas anuâncias, né? Com as suas identificações. Peculiaridades. Com suas peculiaridades culturais. E aí quando a gente traz uma pessoa para ser homenageada, às vezes muita gente entende que a gente está expondo aquela pessoa. E não é nada disso. É porque a gente tem muitos Cafuçus em Cajazeiras. E quando eu falo o que é Cafuçu, muita gente me pergunta, mas o que é Cafuçu? Olha, Cafuçu é uma figura do povo, uma figura simples, humilde, não precisa ter dinheiro, não precisa ter uma empresa, não precisa ser rico, não precisa ser dono de uma fortuna, não precisa ter uma certa formação. No geral, não precisa ter status quo. É uma pessoa que se destaca na nossa cena do nosso cotidiano, porque ela é muito conhecida. E essa pessoa, engraçado, porque essa pessoa, todo mundo a conhece. Por quê? Porque ela naturalmente é diferente na alegria, sabe? Na forma de fazer o seu RH, como a gente chama no marketing, que é as suas relações humanas, as suas relações interpessoais. E essa pessoa, ela se destaca no nosso dia a dia, na nossa cidade, que todo mundo conhece e fala mais ou menos assim. Quem é Pedro Revoltoso? Todo mundo conhecia Pedro Revoltoso porque ele barrava a gente, ele xingava a gente, ele deixava entrar, ele era o cara que ficava na porta dos clubes em épocas mais pretéritas. Quem era Pedro Flor? Pedro Flor tinha uma cor de café, mas o nome era engraçado, olha que só. Pedro Flor, Chico Lapimbão. Chico Lapimbão foi segurança dos bailes em Cajazeiras. Caveirinha, qual o trabalho que Caveirinha fazia? Servia as pessoas. Era uma pessoa simples, humilde, mas que todo mundo conhecia, muitas vezes pela forma do seu exercício, da sua função na comunidade, às vezes porque todo mundo conhece mesmo, e essa coisa de homenagear, ela nos traz a cena de agora, sabe, nesse processo de transferência de uma coisa que a gente tem e que as pessoas às vezes esquecem o quanto isso é importante, que é a nossa irmandade. Quando eu falo irmandade, uma amiga outro dia disse: Juninho, eu moro aqui na capital, mas a gente vive a solidão das capitais, como diz Alceu Valença. Eu fiquei pensando nisso, lá em Cabo Branco, na praia, eu estava naquela calçadinha da praia, certo? E eu fiquei pensando de caramba, o que ela falou tem muito sentido. Porque a gente não sofre desse problema aqui exatamente por conta dessa irmandade. A gente até pode conhecer,
não conhecia as pessoas das novas gerações que estão ocupando as universidades e que famílias novas estão chegando e estão se alocando em Cajazeiras nesse período enquanto um filho termina uma universidade. Mas a gente conhece todo mundo e todo mundo nos conhece. E trazer essas pessoas lá da cena passada para que as novas gerações possam conhecer também e saber da importância delas como pessoa simples, como pessoa comum, mas que todo mundo tem um carinho, tem um apreço e todo mundo acha ela engraçada e tem ela como aquela coisa que está muito próxima a mim, dentro do meu contexto de modos vivendo. Isso é muito importante, isso é transferir. E o carisma da pessoa, né? E o carisma. Então, é só isso, é essa brincadeira que a gente faz para preservar, sabe? Quem vai ser o homenageado esse ano? Então, esse ano a gente trouxe a cena de agora, Thelma Roca, que é Thelma Mendonça, que é da família do